Na nossa série de vídeos sobre Dragon Ball já falamos do Vegeta, Trunks, Piccolo, quase fechando a votação que fizemos na comunidade do canal. Mas ainda falta ele, um dos personagens mais populares da obra, além de ser o mais pedido por vocês. E por isso, para fechar essa série com chave de ouro, bora falar do porquê o Gohan é o maior desperdício de potencial de Dragon Ball inteiro. E como exatamente ele saiu disso pra isso aqui. Antes de tudo, a gente precisa entender o papel inicial do Gohan na história, o papel que o Toriyama preparou para ele no começo da obra. Quem ele realmente seria no início, para aí sim deixar claro o potencial gigante do personagem. Em seguida, vamos passar para o que acontece durante a saga Buu, que é onde o crime acontece de verdade, para no fim chegar no famigerado Dragon Ball Super, que é onde o Gohan foi completamente destruído. E sim, eu tô ligado que você já tem 10 argumentos contra tudo que eu tô dizendo até aqui, calma que a gente também vai falar disso, então bora. Se você assistir Dragon Ball Z hoje em dia, muito provavelmente vai perceber um foco enorme no Gohan. Ele sempre foi incluído em todos os arcos, mesmo que indiretamente, ou os personagens eram próximos a ele de alguma forma. Claro que no Dragon Ball clássico ele ainda não existia, mas esse início foi justamente para apresentar o mundo, os conceitos e a mitologia dos Saiyajins, meio que preparando o terreno para o nascimento dele. E isso não é por acaso. Originalmente o Gohan seria o protagonista de Dragon Ball. E isso não é uma teoria de fã ou uma opinião, o próprio Toriyama já disse isso durante uma entrevista, dizendo que a ideia era ele assumir o lugar do Goku e se tornar o protagonista, mas que em certo momento ele achou que não ia funcionar tão bem assim e mudou de ideia. E isso explica perfeitamente porque no início o Gohan tinha tanto foco, porque ele sempre foi visto com o maior potencial de todos, um poder oculto que todo mundo sabia que um dia ia aparecer. E o primeiro momento onde isso fica muito explícito na obra é durante a invasão Saiyajin, em que o Raditz, o irmão biológico do Goku, sequestra o Gohan como forma de chantagear o Goku a se unir a ele, o que o Goku obviamente não aceita e por isso uma luta começa. De início o Goku e o Piccolo lutam contra o Saiyajin para tentar salvar o Gohan, mas mesmo os dois juntos acabam levando uma surra. E quando o Raditz finalmente vai matar o Goku, o Gohan explode de raiva e libera o seu potencial oculto, quase dobrando o seu nível de poder que já era alto, o que impressiona até mesmo um guerreiro super experiente e poderoso como Raditz. De 1307! E isso naturalmente gera um hype, uma expectativa nos fãs da obra. Tipo, se o Gohan nessa idade já é tão forte, qual vai ser o limite do seu poder? Até onde ele pode chegar? E isso não acontece só com a gente que tá assistindo, mas também com os outros personagens. Em especial o Piccolo, que depois da morte do Goku decide treinar o Gohan para que ele alcance o seu potencial máximo. Mas sabe o que é mais impressionante disso tudo? É que você também pode alcançar o seu potencial máximo em 2025. Com a ajuda, é claro, da nossa patrocinadora, a Insider, que se você ainda não notou, tá aqui comigo o vídeo inteiro me deixando super confortável para falar com vocês. E sério, eu mesmo não imaginava que seria assim tão confortável, mas dá pra usar o dia inteiro tranquilo, você não fica morrendo de calor como nas outras camisetas e literalmente não precisa passar, o que na correria do dia a dia salva muito. E sendo bem sincero, todas as peças são bem impressionantes. E por isso, a melhor forma de você conhecer os produtos e tirar a prova por si mesmo é através dos kits Insider. Assim você consegue usar todo tipo de peça de acordo com seu gosto, já com o desconto do kit. Mas eu tenho dois avisos importantes antes de você fazer isso. O primeiro é cuidado, depois que você experimentar já era, só vai querer usar Insider, porque sério, é outro nível. E o segundo, para começar o ano com o pé direito, vai mais uma boa notícia. Usando o cupom Daniel Moraes, que tá aparecendo aqui na tela, você já tem 12% de desconto, o que nos kits vai te dar uma economia ainda maior. Para facilitar, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado com o cupom já ativo no carrinho. Então entra lá, dá uma olhada e experimenta. Assim você dá uma força pro canal e eu garanto, você vai gostar. Essa é perfeita! Agora, de volta à nossa história, que o Gohan recebe um treinamento super pesado e rígido, que transforma ele de uma criança tímida e assustada em um jovem muito mais confiante e determinado. A relação entre eles também é um dos pontos principais da obra. A forma que o Piccolo passa a ser visto não só como um mestre, mas também como uma figura paterna influencia muito o Gohan, o que fica muito mais claro na luta contra o Nappa, que assim como o Raditz também fica impressionado com o potencial absurdo do Gohan, e por isso decide matar ele ali mesmo para não correr o risco dele se tornar uma ameaça no futuro. Isso faz o Piccolo entrar na frente do ataque, se sacrificando para salvar o Gohan, o que faz ele despertar mais uma vez, dobrando de novo seu poder, impressionando o Vegeta dessa vez. 700, 1200, mas como pode? Tem um poder de luta de 2800, então eles podem mesmo mudar seu poder de luta de repente. 2800!
Tudo isso com ele tendo apenas 5 anos de idade, menos da metade da idade do Goku, que tinha 12 anos quando participou do seu primeiro torneio. Ou seja, só por isso aqui já seria o bastante pro Gohan chegar num nível absurdo quando alcançasse a idade do seu pai. Isso sem falar de quando ele tinha por volta de 7 anos e desceu o cacete no Freeza. E olha que nesse ponto ninguém tava conseguindo derrotar o Freeza, o que deixa o feito do Gohan ainda mais impressionante. Não, eu não posso acreditar. Esse moleque consegue aumentar tanto assim seu poder quando perde a razão e se endurece. Não pode ser. Ele é a pessoa que está mais próxima de se tornar um Super Saiyajin? Não pode ser! E o Vegeta tava certo. Isso realmente acontece com o Gohan tendo apenas 10 anos, na luta mais marcante de todas, Gohan contra Cell. Essa aqui é com certeza a principal saga que a gente lembra ao pensar na Era de Ouro do personagem. É nesse ponto onde ele se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez, sendo inclusive o mais novo a alcançar essa transformação. Isso até o Goten supera esse recorde com só 7 anos, mas isso é assunto para outro vídeo. O mais interessante desse momento é a mentalidade do Gohan durante o treinamento. Ele percebe que o Goku tá pegando leve com ele, e por isso ele não evolui. Pai, lute como se quisesse me matar! Se não for pra valer, não vou conseguir a verdadeira força! E não poderei me tornar um Super Saiyajin! Isso mostra o quanto ele amadureceu durante o treinamento com o Piccolo, a ponto de concordar com seu mestre que o Goku era realmente muito mole com ele, e que para evoluir ele precisava de mais, justamente porque ele sempre foi muito fraco para proteger as pessoas ao seu redor, e ele não queria se sentir assim mais uma vez contra o Cell, e isso faz toda a diferença. Ainda assim, o Gohan não tinha o mesmo desejo de lutar como o Goku, por isso ele hesitou e não tinha segurança que esse era o caminho certo, a ponto de ele se segurar contra o Cell, que nesse momento estava tocando terror em todo mundo. E é aqui inclusive onde o Android número 16 faz aquele discurso super famoso, que também é muito importante pra gente entender a mentalidade do Gohan. Gohan, vê se você me escuta. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Aqui a gente começa a entender o argumento principal de quem defende a evolução do personagem na obra, dizendo que ele nunca quis lutar e que isso não é uma coisa ruim, o que eu concordo em partes. O Gohan foi criado desde cedo pela Tite para não seguir os passos do Goku, principalmente porque ele, como pai e como marido, era extremamente ausente, e isso fez ele se afastar cada vez mais desse modelo. Todo esse contexto faz as pessoas pensarem que o Gohan não gosta de lutar e que ele é um pacifista, o que também é uma meia verdade, como a gente já vai ver. A morte do número 16 foi um gatilho enorme para a evolução do Gohan nessa luta. Isso porque o personagem também tinha uma natureza pacífica, alguém que não buscava o conflito, mas sim uma coexistência pacífica, tanto com os humanos quanto com os animais, o que reflete a gentileza do próprio Gohan. E é isso que faz ele alcançar sua forma mais foda de todas, o Super Saiyajin 2. Depois disso, ele facilmente destrói os Cells Juniors, que aqui estavam batendo em todo mundo, inclusive no Goku Super Saiyajin, o que mostra o nível de diferença entre eles e o Gohan nessa forma. Ninguém vai conseguir parar Gohan, eu tenho certeza. Ele é o guerreiro mais forte quando está dominado pela fúria. E o Piccolo estava completamente certo aqui. O Gohan humilha totalmente o Cell, defendendo seus ataques sem nenhum esforço, a ponto de quase matar ele com um simples soco. Só com 2 socos ele me causou tantos danos. Daí pra frente é um episódio inteiro do Cell sendo espancado por um moleque de 10 anos. Fica muito claro pra todo mundo que o Gohan nessa forma tem o poder suficiente pra derrotar o Cell a qualquer momento. Mas mesmo assim, ele não faz isso. Até quando o Cell apela e tenta destruir tudo com um ataque gigante, o Gohan devolve o golpe com um Kamehameha absurdo, literalmente jogando o ataque pra fora do planeta. Esse contra-ataque foi tão poderoso que deixou o Cell quase morto, faltando até pedaços. E é aí que o Gohan dá um sorriso sacana por ver o real nível da sua própria força. E ele claramente estava se divertindo nessa luta, se sentindo no controle contra o seu inimigo, e provando pela primeira vez o gosto de ser realmente o mais poderoso de todos. E aqui vem um momento que vai completamente contra a ideia de que o Gohan não gosta de lutar. O Piccolo lembra a ele que o Cell consegue se recuperar assim como ele mesmo, e alerta o Gohan sobre isso. Até o Goku, o cara que mais amava lutar, fala pra ele acabar com o Cell de uma vez, pra não ficar brincando. Mas, mais uma vez, não é isso que ele faz. Quer que eu acabe com ele? Ainda é muito cedo, pai. Este verme merece sofrer por tudo que fez.
Mas o quê? O que está dizendo? Isso dá ao Cell a chance de se recuperar, e como um mau perdedor que ele usa o seu poder para tentar destruir o planeta inteiro. Tudo por conta da arrogância e do orgulho do Gohan, que queria continuar se sentindo o mais forte de todos. Claro, é um reflexo da sua imaturidade, mas também pelo seu gosto por poder. Então eu acho que não faz muito sentido falar que o Gohan não gosta de lutar. Na minha percepção, ele só foi educado pela Tite a ver as lutas como algo ruim, a ponto de evitar elas a todo custo, e até de ter medo da própria força. E por isso ele é tão inseguro e hesita tanto em se soltar, pelo medo que isso pode causar. Mas aqui, no momento em que ele realmente liberou seu poder, fica muito claro que ele estava gostando da sensação, sentindo algo muito parecido com o que o próprio Goku também sentia. O desejo de ser mais forte, de continuar evoluindo e alcançando ainda mais poder. Mas nesse momento, contra o Cell, essa não foi uma boa escolha. O que fez o Goku ter que se sacrificar para salvar a Terra. Tudo por culpa do Gohan, o que contribuiu ainda mais para ele se sentir culpado e ver no próprio poder e nas lutas em si algo ruim que precisa ser evitado. Ou seja, não é sobre ele não gostar de lutar, é sobre ele ter sido ensinado que as lutas só trazem coisas ruins. O peso dessa culpa desestabiliza totalmente o Gohan, que de novo tinha só 10 anos e nenhuma condição de lidar com toda essa pressão. Mas, e sempre tem um mais, isso muda totalmente quando ele descobre que mesmo com o sacrifício do Goku, o Cell ainda estava vivo. E essa cena fecha com chave de ouro o argumento de que sim, o Gohan gosta de lutar, que ele gosta da sensação de derrotar o inimigo com as próprias mãos, de vingar as pessoas e se sentir poderoso. Estou feliz. Está feliz? Isso mesmo. Estou feliz porque agora eu posso me vingar pelo meu pai ter morrido por causa da minha arrogância. E ele muito provavelmente ia continuar amassando o Cell se o Vegeta, tomado pela raiva depois de ver o Trunks do futuro ser atacado, não entrasse na luta. Ele acaba tomando uma surra e quando o Cell tá prestes a matar o príncipe dos Saiyajins, o Gohan entra na frente para salvar ele, o que faz ele tomar um golpe e ter seu braço esquerdo quebrado, o que dificulta muito a luta, principalmente porque agora o Cell vê que o melhor caminho para derrotar o Gohan é mirar nos seus amigos, para forçar ele a ter que lutar em desvantagem, um plano que dá muito certo e deixa a luta que antes estava ganha agora muito mais tensa e difícil. E isso faz o Gohan pensar em desistir da batalha, achando que esse realmente seria o fim. Acabou mesmo. Eu acho que agora não tem mais jeito. Ele só muda de ideia por conta da intervenção do Goku, que do outro mundo se comunica com ele, dizendo pra ele nunca desistir de lutar. Tá tudo bem, você pode vencer, acredite no seu poder, Gohan. Nesse exato momento, você é o mais forte do universo. Entendi, papai. Farei tudo o que eu puder. Isso faz toda a diferença para ele tentar de novo. O Gohan então reúne toda a sua força restante para um último ataque, o Kamehameha final, em que o poder dos dois vai ser confrontado ao máximo. Um poder tão forte que obriga todos os outros a fugirem dali para não morrerem. Tanto o Gohan quanto o Cell dão tudo de si nessa disputa, até o Gohan começar a perder, o que nesse caso significaria o fim da Terra e de todos os seres vivos nela. E é aqui que o Goku mais uma vez ajuda o Gohan nessa cena icônica. No fim das contas, ainda sou o Gohan fraco, chorão e mimado. Está errado, filho. Eleve seu poder até o máximo, assim como já fez antes. Tudo isso reforça a ideia de que o Gohan é o maior prodígio de todos e que tem o potencial necessário para se tornar o Saiyajin mais poderoso do universo. Ainda assim, a decisão mesmo vem quando o Piccolo entra em cena, arriscando a própria vida pelo Gohan, que nesse ponto se tornou como um filho para ele. Não se intrometa, imbecil! Resista, por favor, Gohan. Eu não podia abandonar você. Foi o único que acabou me entendendo. Você como um filho para mim. Isso, inclusive, é algo extremamente importante para a jornada dos dois personagens, então não esquece de ver o vídeo do Piccolo que vai complementar esse aqui perfeitamente. Depois da atitude do Piccolo, todos os guerreiros Z se unem para ajudar o Gohan, o que dá a ele a motivação necessária para usar todo o seu poder e finalmente derrotar o Cell. Esse aqui definitivamente é o melhor momento do Gohan. Aqui vemos o quanto ele mudou, evoluiu e se transformou em alguém muito mais maduro e responsável. Alguém que entende que lutar não é uma simples diversão, mas que às vezes é o único jeito. Ele aprendeu com o Piccolo que o treinamento deve ser duro se ele quiser ter resultados de verdade. E com o Goku que jamais se deve deixar o poder subir a cabeça, e que é necessário saber a hora certa de parar. Ou seja, nesse ponto todo o desenvolvimento do Gohan e todas as promessas de potencial fizeram total sentido. Vemos o seu crescimento e evolução constante, o que dá uma sensação de realização
realização muito grande. A sensação de que o personagem tá caminhando pra algum lugar e que eventualmente ele vai sim ser o protagonista foda que todo mundo espera. O problema é o que acontece depois disso. Depois da saga Cell, o Gohan volta a ter uma vida mais pacífica. A Tite volta a pressionar ele pra se concentrar nos estudos e se afastar dos treinamentos e da vida de um guerreiro. Isso fica explícito na saga Majin Buu, onde o Gohan claramente tá mais fraco e participa bem menos da história. E não porque ele perdeu o potencial ou diminuiu seu nível de poder, mas sim por ter abandonado o treinamento. Durante a luta ele até tem a sua energia roubada para reviver o Majin Buu, o que acaba iniciando todo o problema da saga. E mesmo assim ele ainda tem uma chance de voltar pro papel principal. Depois de treinar com o velho Kaioshin, ele alcança o estado místico, uma forma de desbloquear todo o seu potencial sem se transformar em Super Saiyajin. E aqui, mais uma vez, a gente fica super empolgado, pensando no quão forte ele realmente ficou, já esperando a surra que ele vai dar no Majin Buu. E isso realmente acontece. Quando o Gohan volta pra Terra com seu novo poder, o Piccolo fica até confuso, por sentir o seu aumento de poder sem ver nenhuma mudança no seu visual. Mas esse é o Gohan? Não. Tem alguma coisa diferente nele. Não pode ser. A cara dele mudou. E a energia que rodeia seu corpo também está diferente. E não está tão flexível como sempre. Por isso eu não sabia quem era. No início da luta fica claro a diferença de poder entre eles. O Gohan claramente é muito mais forte, a ponto de vencer a batalha sem muito esforço. E mais uma vez fica super claro só de olhar pro rosto dele o quanto que ele tá gostando de lutar, de se sentir forte de novo. Ainda mais que dessa vez ele se sente totalmente no controle, não sendo movido pelo ódio ou pela raiva. O problema é que, ao contrário do que pareceu na luta contra o Cell, o Gohan não avançou tanto assim. Por conta da sua arrogância e hesitação em matar o Buu, o Gotenks e o Piccolo acabam sendo absorvidos, fazendo o Buu ficar ainda mais forte com as suas transformações. Isso sem falar que ele agora conhecia as técnicas do Piccolo, que foi o mestre do Gohan por muitos e muitos anos. O que na prática significava que agora ele conhecia muito bem as técnicas principais do Gohan e sabia como evitá-las. Essa é a técnica do Piccolo. Uma técnica muito usada. No entanto, o poder de impacto é ainda maior. Não tem comparação. A partir de agora é o Majin Buu quem controla a luta. O seu aumento de força, mais o conhecimento das técnicas do Piccolo façam que ele tenha uma enorme vantagem. Isso desestabiliza o Gohan, que começa a ser espancado, literalmente. E depois de muito apanhar, o Gohan também é absorvido pelo Majin Buu, o que faz o seu poder aumentar ainda mais. Ou seja, no fim das contas, o Gohan não só não resolveu o problema, como só fez tudo ficar pior. Tudo por conta da sua imaturidade e falta de evolução desde a saga Cell. Por isso, todo o desenvolvimento do personagem que nós vimos até aqui parece que foi completamente descartado nessa saga. Como se, por alguma razão, o Gohan precisasse voltar à estaca zero, de onde ele começou no início da saga, para não atrapalhar a história. O que só piora quando, depois de ser absorvido, o Gohan se torna basicamente um coadjuvante. E todo aquele foco que ele teve até aqui, toda a construção é completamente esquecida. Com o anime agora se focando totalmente no Goku e no Vegeta. Isso dá uma sensação muito grande de que ele foi substituído por não conseguir cumprir as expectativas, já que até ali tudo indicava que ele seria o grande salvador da Terra, como na saga Cell. Mas não, o Goku acaba salvando o dia e isso vira o padrão a partir desse ponto. Depois disso, o Gohan se dedica quase exclusivamente aos estudos e forma uma família com a Videl, o que obviamente não é um problema, mas a gente já chega nisso também. O que nos leva diretamente a Dragon Ball Super, um momento em que o que já estava ruim fica pior, mas muito pior. Logo de início, vemos o Gohan como um jovem estudioso, seguindo a sua vida pacífica, estudando sem se preocupar com treinamento ou lutas, o que, de novo, mostra que ele não teve nenhuma mudança de mentalidade depois da saga Majin Buu, já que depois de perder ali, justamente por não estar mentalmente preparado, deveria no mínimo ter feito ele repensar a vida que estava levando, principalmente porque ele mais uma vez sentiu o prazer das batalhas e só não venceu por não ter se dedicado bastante. Mas infelizmente não é isso que aconteceu. Assim que o Bills aparece, o Gohan até tenta lutar junto com o Goku e os outros, mas ele é facilmente derrotado, o que mostra o quanto ele tá fora de forma e enfraquecido pela falta de treinamento, o que só fica mais claro quando o Freeza volta pra Terra com o Ginyu, exatamente o momento que a gente viu no início do vídeo. Aqui o Gohan tá tão magro que parece até doente, é difícil até reconhecer ele nesse ponto. Por conta disso, o Piccolo acaba sendo morto no seu lugar, o que, se fosse em outros tempos, seria o bastante pra ele ficar furioso e derrotar todo mundo, mas não aqui. Ele tá tão fraco que tudo que ele consegue fazer é pedir ajuda pro Goku e pro Vegeta virem salvar todo mundo. Eu fiquei tanto tempo sem lutar que até perdi meu uniforme de treino. E não tenho força suficiente pra proteger todo mundo. Se eu tivesse continuado treinando como meu pai e o resto do pessoal, com certeza o Sr. Piccolo não teria morrido. Pois é, por mais inacreditável que pareça, esse aqui é o Gohan. O mesmo cara que amassou o Cell, que deu uma surra no Majin Buu e foi visto como o Saiyajin mais poderoso de todos. Aquele com o maior potencial dentre eles. E sim, eu sei que depois disso muita coisa aconteceu, ele até volta a treinar com seu antigo mestre para recuperar sua forma mais poderosa, mas aqui o Piccolo resume o problema principal do Gohan. Gohan, você perdeu.
Você baixa a guarda nos momentos decisivos. Você sempre fez isso. Quando o Supremo Senhor Kaiô liberou o seu poder oculto, você se tornou arrogante e superestimou a sua força. Não importa o quanto fique forte, enquanto for arrogante desse jeito, não conseguirá vencer o torneio. Torne-se um lutador! Lute com toda a sua força contra qualquer adversário! Essa é a grande questão. O Gohan nunca se tornou um guerreiro. Ele tinha o potencial, alcançou o poder, mas nunca a mentalidade de um guerreiro. Isso porque ele sempre ficou dividido, indeciso sobre qual caminho seguir. Uma hora estava focado nos estudos, outra hora lutando para salvar a Terra, sem se dedicar totalmente, o que fez ele nunca alcançar o seu potencial máximo em nenhuma delas. Esse treinamento até ajuda o Gohan a melhorar o seu poder, mas não chega nem perto do que ele foi no seu auge, naquela forma mística que a gente viu contra o Majin Buu. Ele não participa das próximas sagas importantes, e quando a gente vê ele de volta, ele não tem uma participação assim tão importante, é muito abaixo do esperado. Daria pra continuar passando por todos os momentos que vieram depois disso do filme, que ele também é importante, por aí vai. Mas acho que todo mundo concorda que ele nunca alcançou o potencial que foi prometido, que na verdade, depois da sua luta contra o Majin Buu, o Gohan só caiu, se tornando quase um figurante. Muita gente defende o personagem, dizendo que as pessoas só não entendem ele, e que na verdade ele não gosta de lutar e por isso sempre larga os treinamentos. E sim, isso com certeza foi muito importante para a trajetória do personagem como um todo. Mas como vimos, todas as vezes que ele realmente se tornou o mais poderoso, que controlou a batalha e se sentiu verdadeiramente forte, ele queria mais. Isso me faz acreditar que na verdade ele gosta de lutar. O problema são todas as barreiras mentais e traumas que ele desenvolveu por conta da criação da Tite e da ausência do Goku como um pai. Fora toda a pressão psicológica que ele teve que suportar desde cedo. De um lado a Tite, botando terror pra ele estudar, falando que ele ia ficar pra trás, que ele seria burro e tudo mais. Eu não vou deixar você ir de jeito nenhum, nem pensar! São 2 meses! E as aulas? Como é que ficam as aulas do cursinho? E as suas aulas de piano? E do outro, o Goku e todos os guerreiros Z depositando nele todas as expectativas de proteger a Terra. Claro que isso tudo tá dentro da narrativa, mas olhando pra fora dela, pro anime como uma obra mesmo, aí que o problema fica ainda mais claro. O Gohan inicialmente foi pensado pra ser o protagonista, pra assumir o lugar do Goku e se tornar o protetor da Terra e o Saiyajin mais forte de todos. Por isso, toda a construção de Dragon Ball Z passa essa sensação. Mas no meio do caminho, justamente na saga Buu, o Toriyama muda de ideia e decide manter o Goku como protagonista. Isso fez o Gohan meio que perder o seu papel na história. É como se a partir daí ele se tornasse um filler ambulante, sem nunca poder fazer nada de realmente relevante para não alterar o rumo da história, já que o seu papel original agora era do Goku. Claro que isso não seria um problema se o Gohan fosse desenvolvido em outra direção, como por exemplo, se ele aprendesse e evoluísse permanentemente a partir das suas batalhas, até o ponto de ele conseguir tomar sua própria decisão, se ele quer ser um guerreiro Z, um defensor da Terra e da humanidade, ou se ele quer ser um pesquisador, um estudioso, como a Tite queria. O problema, do meu ponto de vista, é que ele fica no meio termo, sem nunca alcançar o seu potencial em nada, sempre deixando a gente com aquele gosto amargo de decepção, de que poderia ser melhor, mas não foi. Todas as vezes que pensamos que o Gohan aprendeu, mudou e evoluiu, na saga seguinte ele volta a estaca zero, hesitando em lutar, depois sendo arrogante e perdendo, até não ser mais relevante na história e praticamente desaparecer. Imagina tudo o que ele poderia ter feito, os níveis de poder ou até a sua importância fora do campo de batalha, mas infelizmente ele acaba virando um coadjuvante na sua própria história. E é exatamente por isso que, pra mim, o Gohan é o maior desperdício de potencial de Dragon Ball inteiro. Agora, se você concorda comigo ou quer adicionar alguma coisa nessa discussão, deixa a sua opinião aí embaixo. Qual a melhor saga do Gohan? Bora trocar uma ideia. E não esquece de passar lá na Insider pra conhecer os produtos que de verdade são muito bons, dá essa força que você não vai se arrepender. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não tá inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos, que ainda vem muita coisa boa pela frente. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, essa galera que me apoia diretamente a continuar trazendo conteúdo por aqui. E se você também quiser ter acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente ajudar o canal, considere se tornar um membro. É super baratinho e você faz a diferença por aqui. Então, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!